presidenta Dilma Rousseff deve sancionar hoje a proposta de orçamento geral da União para este ano. A expectativa é que os cortes cheguem a quase 50 bilhões de reais em relação à proposta aprovada no final do ano passado pelo Congresso Nacional. E é para o Congresso que nós vamos agora conversar com a repórter Luana Karen. Luana, bom dia. Quando foi aprovada a proposta de orçamento, acabou sendo inflada em relação ao texto original enviado pelo governo. Agora, esses cortes vão atingir as emendas parlamentares? Certamente que sim, Natália, bom dia. Só não se sabe ainda qual vai ser o tamanho desse corte sobre as emendas parlamentares. Quando deputados e senadores aprovaram o orçamento deste ano, aumentaram as despesas em 25 bilhões de reais. Para fazer isso, eles também superestimaram as receitas, aumentando em 22 bilhões de reais a estimativa feita originalmente pelo governo. Agora, claro, o orçamento deve passar por uma readequação. Sobre esse assunto, vamos conversar com o economista Carlos Eduardo Freitas. Bom dia, doutor Carlos. O ministro de Relações Institucionais, Luiz Sérgio, disse no começo da semana que o orçamento precisa passar por um choque de realidade. É isso que a gente deve esperar hoje na sanção do projeto pela presidenta Dilma? Não, absolutamente. O orçamento precisa, como você mesmo disse, de uma readequação. Quer dizer, houve aumento de despesas no Congresso e isso precisa ser trazido à realidade da economia brasileira no momento. A inflação está muito alta, então é necessário alguma austeridade, alguma disciplina fiscal. As grandes despesas que houve, quer dizer, o ano passado, que foi o aporte de recursos para o BNDES, que levou mais de 100 bilhões de reais, algo como 3% do produto interno bruto, e a capitalização da Petrobras, tendo em vista o pré-sal, que levou mais 43 bilhões de reais, equivalentes a 1,2% do PIB. Ora, nenhuma dessas duas despesas precisa se repetir agora em 2011. Além disso, mais alguma área onde o governo precisa controlar mais os gastos? É evidente. Nas despesas de pessoal, precisa uma certa disciplina para continuar a trajetória, para que essas despesas continuem na sua trajetória em direção ao seu padrão histórico, que é de 4,5% do produto interno bruto. Já ficaram em 4,6% em 2010, podem cair agora para muito próximo a 4,5%, desde que as despesas subam alguma coisa em torno de 8%. A gente viu aí que a discussão sobre o salário mínimo está dominando a pauta ainda do governo. Há um espaço maior no orçamento para aumentar o valor, além dos 545 já anunciados pelo governo? Não, absolutamente. Há uma regra que precisa ser cumprida. Por quê? Porque há um impacto sobre as despesas de previdência. As despesas de previdência estão muito estáveis, em torno de 7% do produto interno bruto nos últimos anos. Então é preciso que continue nesse patamar. Um aumento mais forte nesse momento do salário mínimo pode tirar essas despesas do seu padrão histórico e que onde elas vêm se comportando. Então é muito importante. Além disso, tem todo o repique, todo o impacto sobre as finanças públicas municipais, estaduais, e é um referencial, um farol para o mercado de trabalho. Então é importante nesse ano ter um pouco de austeridade para que daqui a 1 ano, 2 anos, a economia possa crescer com inflação muito baixa e o processo de distribuição de renda retomar a sua trajetória. Professor, além desse discurso de austeridade fiscal, apesar disso, inclusive, a presidenta Dilma está dizendo que vai manter os investimentos públicos, principalmente aqueles do Programa de Aceleração do Crescimento. Manter os investimentos é importante para que o Brasil prossiga seu ritmo de crescimento? É fundamental e ela pode fazer isso. Os exercícios que nós fizemos nosso escritório de economia mostra que é possível subir os investimentos do governo federal, desde que haja alguma disciplina na parte de pessoal, mantendo em 8% o crescimento, e na parte de custeio também, limitando o crescimento das despesas a 8% em relação ao ano passado. Isto feito, e mantendo o salário mínimo em R$ 545, nós temos a impressão que não há dificuldade em aumentar o investimento. Ela pode fazer isso, mas é preciso uma certa mão firme. Ok, professor Carlos Eduardo, obrigada pela sua participação aqui no Repórter Brasil. Voltamos ao estúdio com você, Natália. Obrigada, Luana, pelas informações.